Que vai abrir uma sindicância para apurar os procedimentos adotados na obra mostrada na reportagem. Ali, na rua Honório Benevenuti, no Vila Nova, era feita a instalação da rede de esgoto por uma equipe da subprefeitura da região Oeste. Pode passar, Riva. Então, pessoal, isso aqui é mais para ilustrar o que pode acontecer, né, pela falta de sinalização de uma obra, de um serviço. Nesse caso, eles não tinham conseguido concluir, né, o serviço no dia, deixaram para outro dia, mas não colocaram nenhuma placa, nenhum cone, nada. Ali estava somente o buraco aberto, onde aconteceu essa tragédia. Vamos prosseguir aqui. Eu vou então mostrar para vocês quais são os principais dispositivos, né, de sinalização de obras, de acordo com o regulamento de sinalização de obras da prefeitura, que abrange a Companhia Águas do Joinville. Esses são os modelos, né, que devem ser adotados para as obras e serviços realizados pela companhia. Então, aqui tem alguns exemplos. Existem mais tipos de placas lá no manual, né, no regulamento, mas essas são só para exemplificar. É importante frisar, só pode voltar um pouquinho, essa última, a terceira placa do cuidado, ela tem as plaquinhas pequenas para fazer os desvios, né, uma coisa que a gente não encontra nas nossas obras, tá? Mas ela está lá no nosso regulamento como padrão para sinalização. Além disso, nós temos ainda os dispositivos, os materiais auxiliares, né? Tem os cones, então, que tem que ser padronizado da cor laranja e branco, 75 centímetros de altura. Temos as barreiras móveis, barreiras em forma de tapume. As barreiras móveis, elas podem ser fixadas ou tipo cavalete. Pode passar. Além disso, temos as barreiras plásticas móveis. Essas barreiras a gente está começando a colocar nos nossos editais para utilização. Elas trabalham, pode preencher elas com areia ou água, né? Ela dá uma segurança maior para bloqueios. Além disso, temos barreiras de concreto, luz fixa ou intermitente, sinalização para ciclistas. E ainda as faixas, né? Faixas informativas que são bem interessantes quando a gente vai fazer uma intervenção grande e a gente já antecipa para os transeuntes, os moradores, o que vai acontecer na região. Pode passar. Agora eu vou começar a apresentar algumas situações através de fotos e vou fazer alguns comentários. Eu quero que vocês aí assistindo também analisem o que vocês puderem, né? E ver assim, o que a gente está fazendo em cima daquilo que é regulamentado, tá bom? Pode passar? Começando pelas situações que a gente tem no regulamento, a situação onde a gente tem via dupla, que é a maioria dos casos do Joinville, onde a gente tem via dupla e precisa trabalhar e fechar um dos lados, né? Então, o que diz o regulamento? A gente precisa ter as placas de 100 e 50 metros, que a gente precisa ter a ponta de agulha fechada com cones, no mínimo 8 cones, e aqui vai um recado para todos, que o regulamento ele te diz o mínimo necessário para fazer uma sinalização, para ter segurança. Mas cabe a cada um de nós, em loco, saber o que está acontecendo, como está a situação, e mudar essa sinalização, melhorar essa sinalização. Se a gente tiver, por exemplo, uma via de um tráfego muito grande, talvez essa sinalização aqui ela não baste. Então, a gente precisa fazer mais alguma coisa. E aí, a gente pode, em conjunto com a segurança do trabalho, em conjunto com o Detran, a gente pode trabalhar de uma maneira um pouco diferente. É interessante falar sobre o veículo da companhia, né, o Giroflex, ou da companhia, ou da terceirizada. Ele precisa ficar na área cercada, então ela tem que estar dentro dessa área delimitada, com o Giroflex ligado sempre. A fita zebrada, que ela pede aqui, é utilizada mais em casos onde a gente tem um tráfego muito grande de pessoas, um aglomero muito grande, onde pessoas podem adentrar ali a nossa limite, então é limitado com fita zebrada, ou se a gente deixa algum local aberto de um dia para o outro em função de material, em função de continuidade no trabalho, eu também preciso delimitar com fita zebrada. Pode passar? Eu tenho essas duas situações aqui, elas são idênticas à situação 1, porém elas trabalham com locais onde tem curvas ou situação de aclive e declive, onde a minha placa ela precisa estar antes da curva e antes do aclive e declive, uma delas pelo menos, para informar os carros que estão chegando que vai após a curva ou após o aclive
a gente tem uma intervenção, né? Pode passar aí, Ivan. Então, a gente começa a mostrar algumas fotos aleatórias, tá? Eu peguei fotos das equipes de manutenção, serviços, obras, e aí eu fui jogando aqui para a gente analisar, discutir um pouquinho sobre a sinalização. Então, se a gente começar analisando as fotos, a foto da esquerda, né, é uma obra de manutenção, provavelmente, onde a gente tem os cones com fita zebrada. Eu não consigo verificar aqui se a gente colocou, utilizou placas ou não, né? Mas o ideal aqui seria as placas, depois da ponta da flecha, as placas de 50 metros e 100 metros. Importante informar que os 50 metros, a gente começa a contar a partir do último cone da ponta, né? Então, analisando a segunda foto, a gente contaria desse cone que está aparecendo, desse primeiro cone ao lado da boca de lobo, 50 metros ficaria a primeira placa. Mas como é que eu vou contar 50 metros? Eu tenho que medir com trena? Não, normalmente a gente usa como referência os postes. Né? Cada 2 postes eu tenho 50 metros. Não é regra, mas a maioria dos casos ele atende, então a gente pode utilizar eles como embasamento. E aí, cabe a nós analisarmos em campo se esses 50 metros e 100 metros atendem à necessidade de segurança. Pode ser que a gente precisa ajustar um pouquinho a sinalização em função do terreno, né, da área. Aqui, então, na segunda foto, a gente tem, né, o pessoal trabalhando dentro da área isolada, com cone e faixa de sinalização, cones e fita zebrada. Pode passar. Aqui tem outros casos também, onde a gente, na foto da esquerda, temos provavelmente uma área que não foi concluída no dia, então o pessoal cercou com cones e fita zebrada. Aqui a gente não consegue identificar se também utilizaram as placas, em função da foto não pegaram esses 50 metros, mas ela está cercada, pelo menos sinalizada com cone e fita. Já o caso da foto da direita, a gente tem uma via até com um tráfego bastante alto, então, em função disso, foi feito a divisão das faixas com cones também, para evitar problemas entre os 2 carros. VNV. Tem um VNV aqui, o Riva informou aqui. E não fizeram ainda, né, Riva? E era uma remenda, provavelmente já é um retrabalho. Pode passar. O Thiago? Oi. A gente pode interferir na tua apresentação ou tu prefere até no final? Pode interferir, sim, pode interferir. Até peço que o apoio da equipe da segurança, a qualquer momento que quiserem contribuir também com alguma norma, com algum caso, também podem ficar à vontade, tá? Pode perguntar? Tá, eu queria fazer a pergunta, pode voltar à tela anterior? Essa foto da esquerda, como eu não acompanhei obras de rua ainda, eu só fico olhando o seguinte, aparentemente você está delimitando uma área aí com o cone, com a fita zebrada, mas não está dando condição para o pedestre, por exemplo, até aparentemente circular na calçada. Essa seria uma situação adequada, talvez inadequada por isso, aparentemente pode induzir o pedestre a ter que andar pela rua, né? Nesse caso, o material, as lajotas aqui, né, o poliedro, ele tá locado na área de serviço dos 80 centímetros ali entre o meio-fio e o muro, né? Então, tem um espaço para passar. Mas um pouco aqui na frente, do lado direito, já dá para ver que o pessoal deixou amontoado ali o material. Então, não deu condições para o pedestre. O certo realmente seria fazer essa fita, ela passar atrás das lajotas aqui que estão amontoadas corretamente, para deixar esse espaço para o pedestre transitar. Entendeu, Ivan? Ficou claro? Tranquilo. Mas é isso mesmo, tá? A ideia é essa, tá, pessoal? Se vocês identificarem qualquer coisa, vamos participar juntos aí. Então, aqui na foto da esquerda e da direita, é um caso também de manutenção em vias. A da esquerda é uma via de tráfego um pouco mais alto, né, mais pesado, então a separação. Os carros estão dentro da área de serviço, a ponta de flecha ela deve seguir à frente do carro aqui ainda para ele ficar dentro da área de serviço, né, da área delimitada. A foto ela não consegue mostrar se tem ou não continuidade, mas se tivesse terminando nesse cone, estaria errado, porque o carro estaria fora da área delimitada.
Aqui na segunda foto, eu teria que ter, então, a partir desse último cone, as minhas placas de 50 metros de 100 metros. Ô, Thiago, Oi? quando acontece que nem assim, ó, a gente delimita uma área para a máquina, né? E daí tu precisa sapatear a máquina. Às vezes, a sapata da máquina ultrapassa a linha do cone. E, tipo, tem uma linha, tipo assim, uma regra que eu possa dizer, tipo, não, ela tem que, tipo, o cone tem que ficar da sapata mais ou menos 50 centímetros, 1 metro, 1,5 metro, para ele poder ter esse deslocamento com a máquina, porque volta e meia ela ultrapassa o limite, assim, onde passa a bicicleta, a moto e... Perfeito. Eu vou ter uma foto aqui na frente que mostra. Só para quem não ouviu, o Lucas aqui perguntou se a sapata da máquina, na hora da execução do serviço, na hora que ela estiver se ajustando, se ela precisa estar dentro da área dos cones ou não. Ela tem que estar, tá? A gente precisa ter pelo menos um espaço ali de 1 metro ao lado dela, para que ela consiga fazer esse trabalho sem que a concha dianteira dela e as sapatas saiam do limite de serviço. A própria máquina pode ter deslizamento, pode ter Sim. escape. Exato, até o cuidado, né? O Edson lembrou aqui, se a máquina ela deslizar no momento da escavação, ela tem que ter alguma área ali que ela possa escapar sem invadir a área de trânsito. Então, vai ter uma foto aqui na frente que mostra um caso desse, que a máquina está trabalhando com a reta para fora. Porque, tipo assim, a volta e meia a gente pega caso de uma rua movimentada para fazer um serviço. Daí, o Detran libera para a gente meia pista. Daí, beleza, tu vai delimitar meia pista. Só que daí, no caso, tu precisa que a máquina trabalhe um pouco melhor. E daí, tu vai ter que avançar os cones para outra pista para tu não estar mexendo. Aí, às vezes, para tu não parar, a guarda não te parar e não mandar tu voltar os cones até a meia pista, igual já aconteceu, daí, tipo, a máquina fica invadindo daí. Não, aí a gente tem que ter esse cuidado de conversar com o Detran e falar que para a segurança do tráfego, a gente precisa fazer isso. Ou então trabalhar com equipamentos menores. Mas aí tem casos que não dá, né? Eu acho que é o bom senso de conversar e chamar o pessoal do Detran e eles entenderem a situação, né? Porque se eles entenderem que é uma situação de risco, eles não vão trazer empecilho, né? O máximo que pode acontecer é eles pedirem para a gente remarcar o serviço. Mas eles entendem que a gente não pode trabalhar também com a sapata da máquina passando para o lado de fora. Pode passar, Ricardo. Aqui a gente tem, então, um caso da esquerda, né? Eu sempre falo ao lado da foto, para o pessoal vai entender qual que eu estou falando, o pessoal que está assistindo de casa ou da companhia, online, né? Então, a ponta de flecha, o pessoal dentro da área. É importante, não só a equipe que está trabalhando estar dentro da área, tá? Se o fiscal, o técnico, alguém que vai lá, o coordenador, o supervisor, seja, chega no local do trabalho, ele não pode deixar o carro dele atravessar em qualquer lugar, tá? Ou ele coloca o carro dele dentro da área delimitada, ou ele coloca o carro dele numa calçada, num estacionamento próximo. Ele não pode deixar na frente, nunca na frente, porque atrapalha toda a visualização da sinalização, principalmente na frente de placas, né? Muitos casos que a gente vem, chega com o carro e estaciona na frente da placa de 50 metros, de 100 metros, então a sinalização já era, não existe mais sinalização. E atrás, também vai ter o risco de quem vem do outro lado, mas o ideal seria, ou coloca dentro da área de serviço, ou coloca em algum lugar distante e estacionado. Marcos? Thiago, tu vai abordar alguma relação ali da limitação da sinalização com relação ao distanciamento que tem que ter da escavação? Pode contribuir, Marcos, não tinha colocado também. Tá, porque lá na NPD, né, uma norma citada lá pelo Ministério do Trabalho, dentro da NR 18, fala, né, que quando a gente tem uma escavação acima de 1,25 m, né, quando for o solo instável, a gente tem que ter o distanciamento, a contenção contra a segura e o distanciamento, né, no caso da máquina, ou até dos caminhões que forem retirar esse material escavado, tem que ter um distanciamento mínimo, né, entre a escavação e a carga do peso, né, onde vai ficar o veículo. Vamos tentar desenhar. Quem está em casa não vai ver, não. Será que tem na apresentação do Bem Camilo? colocada a tua observação, porque quando a gente estava fazendo o serviço de ligação, às vezes a gente ocupava a meia pista, às vezes a gente passava da meia pista, daí a gente precisava abrir um pouco a mais. Passava ônibus bem beirando a vala, assim, tipo, ficava uma questão nem de 50 centímetros, a roda do ônibus passava perto da gente trabalhando, né?
Então, não tinha essa distanciamento, igual foi falado, tipo, tem que botar o caminhão a tantos metros do buraco, entende? O peso. Sim. Assim, a distância do caminhão vai depender muito também da profundidade da vala, né? Duas vezes a profundidade da Então, assim, o que acontece é isso, ó. Quando faz uma manutenção e num serviço mais corriqueiro, e a profundidade não é tão alta, né? Acaba sendo menor. Agora, quando tu começa a trabalhar com obras de esgoto sanitário, que tem valas de 3 metros, 4 metros, às vezes pode chegar, o que fazem geralmente é bloquear a rua, porque tu não tem como fazer esse serviço, de colocar o caminhão, colocar a máquina, colocar todo o material em volta ali, tu não consegue trabalhar com meia pista. Então, normalmente, em obras de esgoto, principalmente, tu não tem essa parte de, vamos fazer um bloqueio parcial da via. Geralmente é total em função dessa distância. Um serviço de ligação, um serviço de uma ampliação ou de um conserto, como a vala ela vai ter ali 80 centímetros, vai ter no máximo 1,20 m, eu consigo trabalhar com o meu carro ali a 2 metros, do lado, a 1,5 m. Então, beleza. Então, só para dar uma relembrada, então, pessoal, né? Esse distanciamento dos cones e da escavação ele tem que ter, né, pelo menos 2 vezes a profundidade da escavação. Se for escavado 1 metro, tem que ter 2 metros de isolamento lateral. Então, se eles estão... Não sei se deu para entender. Eu vou jogar a apresentação. Lá na tela da... Pessoal, vamos colocar só a apresentação de volta aqui, tá, para vocês. Aqui também é uma coisa que tem que ser passada agora para todos também, né? Porque agora, tipo, saiu um pouco da nossa responsabilidade, agora é mais deles, né? Mas a gente cabe a gente aconselhar eles agora, porque se eles quiserem escutar ou não, também... Não, eles têm que escutar porque a gente é o contratante. Então, a gente tem que exigir, tá? Não é assim, faz, se não fizer, aí beleza, aí tu avisa a gente, avisa a área de segundo trabalho, eles vão ser notificados, vão ser penalizados. Assim acontece em qualquer outro serviço, né? Na área de obras, lá tem os fiscais de obras, os técnicos que também fazem a mesma coisa. Eles, pessoal, vocês não estão atendendo o que fala o regulamento. Se os caras não ouvirem, notificação, é paralisação de obra. Então, caso aconteça um caso desse, a gente tira uma foto e caminha para a segurança do trabalho. Primeiro, para o supervisor, coordenador de vocês, que eles podem tomar alguma ação como gestores do contrato, né? Mas, com certeza, a área de segurança do trabalho ela pode contribuir bastante com a gente. Por exemplo, ontem, os caras chegaram com 3 nomes, daí a gente, então, não executa. Não. A situação toda está por conta deles? Tá. Então, eles têm que chegar pelo menos com 8 cones. Tá? Esses casos... prazo aqui, na parte de sinalização. Depois eu entro com vocês na parte de gestão de contratos, tá? Eu tenho tempo limite aqui. O que deu aí? Pessoal, não é culpa minha, hein? Só para deixar bem claro aí. Agora foi. Tem uma maneira de apresentar que tu bota isso, fechou. Não? É isso aí? Tá bom. Então, voltando aqui. Perguntas estão ouvindo? Tá todo mundo vendo a imagem e ouvindo? Sim, Thiago, tá legal. Beleza. Show. Sim, vendo. Tá ok, pessoal. Continuando, então, só para falar, a foto da direita aqui, a gente tem um serviço sendo executado, onde a gente tem a ponta de flecha para a mão do veículo, né, do trânsito, e a gente não consegue identificar aqui as placas. Então, estou vendo uma placa lá em cima, bem clarinho, na frente. Mas o que eu observo aqui, talvez, essa via secundária, ela poderia estar um pouco mais sinalizada em função dos carros que vêm por ela, né? Então, que estão de cara com a reta escavadeira. Pode ser que a gente tenha até as placas aqui, mas os cones não estão protegendo a área de serviço, tá bom? Depois a gente tem mais algum exemplo de serviço executado.
onde nós temos a placa de 100, 50 metros, ela não está provavelmente garantida em 50 metros, ela está muito próxima da ponta, então ela teria que estar um pouquinho mais distante. Inclusive, temos um fiscal aqui analisando a obra, né, no meio da segunda foto, aqui, um cachorrinho, ajudando. Mas aqui tem placa, tem cone, tem área de serviço. O que teria que melhorar um pouco aqui seria as distâncias das placas. Pode passar. Aqui é a mesma coisa, a foto da esquerda, a placa muito em cima da obra. Essas placas têm que ficar mais distantes. Ali eu já passo um pouco a minha máquina do cone, né? Se eu for analisar, estou muito, muito próximo dos cones, os cones da reta escavadeira. Deveria estar um pouco mais aberto ali. O caminhão trabalhando do lado, né? Então, essa minha ponta de flash tem que estar um pouco mais aberta e um pouco mais longe do serviço. Aqui provavelmente é o serviço de algum fiscal, algum técnico nosso executando, então é importante salientar, né, que não é só quando tem máquinas que a gente precisa fazer a sinalização conforme o regulamento ali. Quando a gente vai fazer qualquer fiscalização, análise de um PV, manobra de registro, a gente precisa seguir o mesmo estilo de sinalização. Precisa ter o cone em ponta de flecha, a gente precisa estar colocando as placas, porque é segurança do nosso profissional e do trânsito, né? Então, aqui também, foi feita a segurança com cones, a placa está próxima ali do pessoal e o carro está dentro da área. O que a gente teria que ajustar, mais ou menos, é essa ponta de flecha que não foi até o final, né? Eles pararam do lado do carro. Tem que fazer E a placa também distanciada. E a placa está muito próxima. Viva? Então, como eu comentei, né, as manobras, elas precisam ser sinalizadas conforme uma manutenção, conforme uma execução de obra. Então, tem que ser feito os cones. Aqui é a mesma coisa, né? O carro está dentro da área, porém, muito próximo ali da ponta. A ponta tem que avançar um pouco mais. Pode passar. Se alguém tiver qualquer coisa para comentar sobre as fotos, fique à vontade, tá? Aqui é para falar, né, da utilização errada de sinalização. Então, a gente está utilizando uma obra a 100 metros, mas a obra está a 5 metros da placa. Faltou um zero a mais ali. 1.000 metros. A gente tem aqui também os cones como desvio, né? Então, isso aqui a gente pode até analisar assim, boa vontade de quem está ali, mas não é a maneira mais adequada e a correta. A gente tem as placas de desvio. Então, tem as faixas também, né? Aqui está mostrando um cone também sem faixa refletiva, que é um cone velho. Sempre que a gente encontrar um cone desses, a gente tem que pedir para a empresa substituir, tá? Ele já não serve mais, porque ele tem que ter a parte refletiva para o pessoal identificar a obra de longe, né? Então, é difícil ver, e foi difícil achar foto que mostrasse uma placa de desvio com aquela plaquinha, certo? Com a setinha colada lá, sabe? Normalmente o pessoal utiliza colada nos cones. Talvez isso aqui não é refletivo, isso aqui o pessoal não consegue enxergar de longe, só quando está bem próximo que ele vai ver. Então, como eu falei, às vezes até uma boa vontade de quem está fazendo, porque para deixar mais sinalizado, mas não é a maneira mais eficaz, né? Aqui a gente está fazendo serviço de pavimentação, de compactação, né, para pavimentação, mas se vocês analisarem, tem uma placa lá no início da rua. Desculpa, estou falando da segunda foto já. A primeira foto aqui da esquerda, ela mostra um cone único ali para fazer a manobra. Isso aqui não serve praticamente para nada, assim, né? O cara está só mostrando que ele está ali. Se ele tivesse com cone e sem cone, o cara vai ver a mesma coisa. Então, ele não está fazendo a parte da segurança do funcionário, né? Então, pelo menos ali. O carro na frente, né? E aí é importante isso que o Michael falou, o Jackson falou, aqui com a gente, o carro, nesses momentos, o nosso carro é a nossa proteção. Então, se a gente faz a segurança com os cones, com a ponta de flecha, deixar o carro no sentido do fluxo, né, na nossa frente, antes do carro. Como barreira. E com o giroflex ligado e os pisca-alerta ligados. Então, o pessoal vai ver ali a sinalização, vai ver o carro, vai garantir a segurança também. Já teve acidente assim, né, da ambiental, em que o veículo de uma pessoa, né, de um civil normal,
ele acertou o veículo da contratada, né, que acabou protegendo o pessoal. Então, assim, foi uma batida bem feia, né? Volta e meia. Volta e meia acontece casos como esse, que o carro passa, o bloqueio, passa a sinalização e acerta os veículos. É escavadeira, carro, caminhão, buraco, né? Aqui a foto da direita, então, eu estava comentando, lá no início da rua, no final da foto, tem umas plaquinhas que estão bloqueando o trânsito, porém, entre o serviço não tem nenhuma área de delimitação. Quando eu faço um bloqueio parcial ou total, eu preciso, próximo dos funcionários, na área do trabalho, na área de serviço, ter essa delimitação. Até para que, conforme NR18, né, Edson? Olha, NR18, toda a área só pode, de trabalho, só pode entrar pessoas ali devidamente autorizadas, mas desde que eu tenha a área devidamente delimitada. Então, isso serve como uma segurança para a própria equipe nossa. Se a gente delimitou, se entrar alguém ali, a gente tem a garantia que a gente pode falar, ó, por favor, aqui somente pessoal autorizado. Então, tu consegue tirar os curiosos, consegue tirar o pessoal. Então, quer dizer, então, se eu fechar a rua, eu vou ter que ter ainda a marcação próxima da área de trabalho, então. É que muitas vezes as pessoas usam o cone para fechar a rua. Não é placas de barragem. O cone é para delimitar a tua área de trabalho. Isso. Eu vou mais para frente mostrar uns casos desse, que mostra o bloqueio e depois a área, né, a delimitação da área de trabalho com cones. Pode passar, Riva? Aqui a utilização de fita, né, da tela de segurança. A tela de segurança ela é normalmente utilizada, nos nossos casos, para obras que estão paralisadas. Por exemplo, a gente vai parar para continuar, ou segurança de material que está estocado na calçada, por exemplo, a gente vai deixar ali o material na calçada para utilizar durante a obra. Então, a gente delimita essa área com a tela de segurança. Também muito utilizado para fazer o corredor para o pedestre, né? Às vezes, a gente coloca a tela de proteção para ele passar. Nesse caso aqui, foi utilizado, inclusive, para fazer a obra. Ela é uma segurança a mais, perfeito? É aquilo que eu falei, né? No mínimo, o que está no regulamento. Porém, na próxima foto, vai mostrar melhor que falta cones. E o cone é o mais importante nesse caso, porque ele tem um material refletivo. Ele é que o pessoal vai ver de longe, sabe? Então, assim, beleza, a tela é legal, ela evita que caia materiais na rua, mas o cone é necessário, porque o cone é o que vai dar o visual para quem está passando na rua. Eu repeti de propósito a foto ali da direita. Foi sem querer, mas funcionou. Aqui a foto da direita, ela mostra as placas a 150 metros do lado oposto da rua, né? Apesar de não estar, talvez, na distância correta, mas essa foto, ela mostra a importância de a gente também cuidar do pessoal que vem do lado oposto. Porque, às vezes, eu cuido muito com o lado onde é a obra, mas não aviso quem está vindo do outro lado. Então, quando os carros se encontram, pode dar algum acidente. Então, ele precisa também saber, do outro lado, que tem uma intervenção na pista para ele já diminuir, para reduzir a velocidade, para quando eles se encontrarem na pista única, eles não terem problema de colisão, né? Acidente. Então, no caso, para cada frente, 4 placas. Então, 2 de 50 e 2 de 100. Para botar... Depende da fluxo, né? A gente fala, né, nos treinamentos de saúde e segurança, né, treinamento de segurança em geral, que eu tenho que levar o mínimo, o que diz o regulamento municipal. Mas pode ser necessário eu ter que chamar um carro de apoio com mais placas, mais cones, para também sinalizar mais a área de trabalho e o outro lado, inclusive. O regulamento ele fala que é 2 antes. Mas se a gente analisar que a pista aqui tem risco, aí é aquilo que eu falei do algo mais, que aí cabe a nós. A gente, como agente público, como fiscal ali do serviço, a gente tem que entender se pode correr risco, né? Pode ir lá... Como responsável, né? Exatamente. Até que a gente depois vai ser, né, o responsável de qualquer coisa, não sei se a gente estiver ali fiscalizando e executando o serviço. Aqui é mais uma situação de bloqueio parcial central em via de 2 sentidos, tá? Normalmente não é utilizado em serviços da companhia, tá? É bem difícil acontecer. Acontece aqui, mas quando é serviço a utilização de maquinário, a gente consegue fazer isso, então a gente tem que fazer o bloqueio. Aqui é mais utilizado, às vezes, para fazer uma manobra, às vezes quando tem uma erosão
precisa sinalizar esse carro não passar. Então, é utilizado essa sinalização. Tem algumas fotos ali. Só vou pedir que tem alguém que está com o microfone ligado, por favor, desligar. Aqui, pessoal, é uma foto até um pouco mais antiga. A placa não segue o padrão, né? Mas eu peguei essa foto para mostrar, assim, beleza, o serviço não terminou, ele seria continuado no outro dia, foi sinalizado, demarcado com a faixa, né, com a tela, com os cones, mas, primeiro, a desorganização, né? Então, acho que a desorganização do material que está dentro da área de trabalho, e essa tela, ela deveria estar em volta de toda a área de serviço, não só lá no buraco, tá? A placa não é para estar aqui, a placa é para estar longe. Então, assim, foi feito toda a proteção, mas não está eficiente, não está eficaz isso aqui. Né? O pessoal não fez de acordo com... A gente sempre fala que a tela de segurança, ela é que garante, de fato, que seja um tapume. Sim. A fita zebrada é para aquela obra parada rápida. Eu vou almoçar, está vindo uma peça para continuar o trabalho, ou mesmo aglomeração de pessoas. Mas o que faz com que a área fique isolada é, no mínimo, a tela de segurança. E, assim, a tela de segurança é uma das possibilidades, né? A gente tem os tapumes, né? A rua de madeira, metal, né? Então, é permitido, no caso, interromper a obra e começar no outro dia? Sim. Ou... É permitido. Com o devido tapume, pode continuar a obra no dia seguinte. Só tem que se ater também à sinalização noturna. Se está numa área iluminada, o retrorefletivo acho que pode ajudar. Mas aqui, o ideal é garantir a iluminação noturna. Essa foto aqui, ó, ela tem um poste bem em cima, que fazia com que ela ficasse clara. Tá? Então, assim, aqui até foi colocado esse material para também ajudar na proteção, se alguém passasse, invadisse aqui nessa área, bateria no monte de material antes de qualquer coisa. Mas aqui, a iluminação do poste, ela ilumina a área, e aí tem os cones com refletivo, né, para fazer com que os carros visualizem. Aqui, o ideal também seria que fizesse a proteção com a tela ou com tapumes, para ficar mais protegido. Nós temos aqui, então, um bloqueio em mão, quando é mão única, né? Quando é mão única, a gente também tem o bloqueio que é muito parecido com mão dupla. Pode passar. Aqui são casos das duas. Então, a gente tem aqui algumas fotos que ilustram. Essa foto da esquerda foi feita uma sinalização diferente, né? Aqui o pessoal colocou uma placa dos cones, depois colocou a ponta de flecha ali. O ideal é fazer a ponta de flecha lá, os 50 metros. Esses dois cones não são necessários. Virou um estacionamento. Virou um estacionamento? No carro da companhia, coloca aqui, né? Você está mais na simulação, né? Para fazer foto e ficar bonitinho. Porque a primeira que eu vejo assim. Não, isso aqui, tipo, não era necessário, tá? Não seria necessário. Aqui, o que é importante é sempre colocar essa placa no local ideal para que o carro que está vindo ali, ele consiga identificar. E aí o carro da companhia, ele poderia achar que aqui, quando chegasse o técnico fiscal, ele poderia estacionar aqui, mas não é o correto. Ele cobra. A foto da direita, então, mostra uma área também sinalizada, com a placa muito próxima ainda, mas com a ponta de flecha, né? E o pessoal trabalhando na área de serviço. Aqui tem um carro. Esse carro, normalmente a gente pede, a gente conversa com os moradores, mas a gente não consegue impedir sempre que aconteça isso, né? Que o carro de um morador ali se instale entre as nossas placas e a área de serviço. O importante é que, se algum carro estacionar próximo das nossas placas, a gente pelo menos muda a placa de local, né? Para não deixar ele esconder. Tem que obrigatoriamente ficar sempre no trecho da rua, não pode aplicar no meio. A placa? É que o carro, ela só está desviando a partir do cone. Aqui ainda faz parte da trafegabilidade, então eu não posso interromper o trânsito com a placa. A placa é para avisar. É do meio fio para a via. Né? Ela não pode ficar na calçada e também não pode ficar no meio, né, para dentro da via. Ali já está um pouco para dentro, já é mais complicado. Já pode causar acidente. Ciclovia.
Aí você pega praticamente entre meio ali daquela faixa, da ciclofaixa, ou, né, os tachões, você coloca naquele meio ali, entre os tachões no meio, a faixa no meio e a placa sinalizando daí para dentro da via, mas tem a ciclofaixa. É isso que a gente indica, né? Porque a via começa daquele ponto. Da ciclofaixa para frente, né? A ciclofaixa não faz parte da via do... Porque no caso, que nem falou de estacionário do carro, né? Aí eu conheço, na Paulo Xereda, aí bem na frente do restaurante do Ferro Velho, geralmente essa área sempre fica cheia de carro. Sim. Então, se vir estacionando um atrás do outro, pode vir estacionar na frente da placa, cobrir a placa e acabou. Aí, nesse caso aqui, que você olha o estacionamento, a gente tem que colocar para fora dele. A gente tem que botar para fora do... Mas, tipo, aí não, que nem ele falou, se no caso fosse uma ciclofaixa, beleza, tu teria a área indicando, mas aí tu não tem uma área de estacionamento, não tem nada, simplesmente é uma área que todo mundo para. Então, aí você tem que... Tu não pode deslocar mais no meio da via por causa desse justamente. Pode acontecer que tem que colocar a placa de 50 metros e a de 100 um pouco mais para frente, para fugir das áreas onde os carros estão estacionados. Não tem o que fazer. Senão a tua placa não vai indicar nada. E a área de serviço ali, a área de obras, né, de serviço, ela é muito dinâmica, né? De manhã eu chego e sinalizo. Se eu não ficar olhando como é que está a situação, a minha sinalização na metade da manhã já não pode não tá servindo para nada. Então eu tenho que sempre estar atento se está mudando alguma coisa em volta do serviço, né? Então pode ser que de manhã eu sinalizei tudo bonitinho, está funcionando bem, no meio da manhã já estão as placas todas escondidas. Ou até, como a gente sabe, né, o pessoal às vezes rouba cone, ou o pessoal às vezes derruba as placas. A gente tem que sempre estar atento a isso, a estar fazendo a manutenção da sinalização no decorrer do dia, né? Então, a foto da esquerda mostra, então, uma sinalização de meia pista, né, onde o pessoal, fluxo único, mão única, né, e o pessoal trabalhando com os cones. Na direita, mostra um exemplo que o Lucas tinha comentado, que a sapata da máquina praticamente fica para fora aqui. Os cones não estão alinhados, né? Já foi colocado um pouco o cone para o lado onde está a sapata. O certo seria que esses cones ficassem invadindo realmente a pista, a segunda pista, e afastada da máquina, porque aqui ela não tem possibilidade de movimentação nenhuma. Ela está ali fixa, mas se ela fosse mexer para botar para um lado para o outro, ela já está invadindo a área do trânsito. Então, a área de segurança ela precisa ser alargada aqui, nessa situação. É importante ressaltar a distância entre cones, que é de no máximo 2 a 3 metros. Ah, importante. O pessoal ouviu? A distância entre cones de 2 a 3 metros no máximo, tá? Para garantir essa segurança. Aqui temos fotos também que mostram à esquerda a delimitação da área, né? Então, aqui, ó, já estou afastado, consigo trabalhar com a máquina se movimentando. Eu estou aqui dividindo colocar um cone para dividir aqui as duas faixas. Era uma estrada com 3 faixas, né? Ah, entendi aqui, ó. Essa daqui, aqui está sendo trabalhada, ela é uma mão que vem no sentido da máquina, para a nossa direção. E as duas outras descem. Então, eles transformaram a segunda pista numa pista de mão dupla. Então, por isso tem cone avisando. Talvez está com pouco cones aqui. Que a faixa amarela, ela mostra que tem mão dupla, né? A segunda foto, então, é a sinalização noturna. Aqui mostra também, ó, que tem, não sei se vocês conseguem ver, mas nos cones da frente tem os papéis colados. Então, ali deve ter alguma informação importante, mas a gente não consegue ver se chegar bem próximo, né? Então, aqui, mais uma vez, a importância de a gente ter as placas mesmo com o desvio. E isso, gente, a gente tem que analisar, porque, assim, todos os termos de referência, todos os contratos têm o anexo, lá o regulamento de sinalização de obras em vias públicas. Está lá. Então, assim, as empresas sabem que tem aquilo lá. Talvez a gente nem saiba que existe ali. A gente não viu, a gente não se atentou a analisar bem esse regulamento. Mas ele está lá como anexo de todos os contratos. Então, né, então a gente tem que começar, talvez, a ter uma atenção especial para esse material, né, para a gente dar nas reuniões de início de obras, de início de serviços, início de contrato, falar para a pessoa, isso aqui são as placas que a gente precisa que vocês tenham. Aqui também uma foto com um desvio, onde a gente precisou interromper uma das faixas, mas a rua secundária aqui, ela teria que ter acesso. Então, foi feito como fosse um trevo aqui, né?
onde a gente colocou o fluxo da esquerda reto, o fluxo da direita entrando na rua secundária, com cones e fita. Deveria ter as placas lá na frente informando também essa interrupção. Mais fotos mostrando a ponta de flecha, com o serviço executado. Aqui a obra provavelmente era na calçada, porque a reta escavadeira está em cima da calçada. Aqui tinha uma área para trabalhar, né? Não, nem sempre, na minoria dos casos, a gente tem essa possibilidade de fazer o serviço utilizando a área do terreno. Mas nesse caso até ajudou, porque eu consigo trabalhar com o caminhão do lado ali, sem ter que invadir uma área muito, muito grande. Aqui um serviço de pavimentação. A mesma coisa, né? Aqui, ó, o trabalhador aqui, ele está praticamente fora da área de segurança. Então, é meia pista que eu tenho que sinalizar. Não, tem que ter a análise ali que meia pista é que eu vou trabalhar, que eu vou precisar fazer o serviço. Então, a minha sinalização tem que invadir um pouco a segunda pista, senão eu não consigo fazer o serviço na pista sem invadir a área não sinalizada. Então, essa área delimitada, a área de segurança, ela tem que realmente garantir a segurança de todos os funcionários. Mais um exemplo aqui, onde a placa está... Aqui são exemplos onde a placa está em cima da... Está sendo usada como cone, né? Ela é o início da ponta da flecha. Então, na verdade, mais um erro habitual nosso, que a gente acaba usando a placa como um dos cones. Nos dois casos aqui, né? Aqui é o pessoal trabalhando com a placa, utilizando como cone, muito pouco a sinalização. E ali mostrando a vontade da pessoa que está fazendo a pavimentação, né? Está passeando ali com o carrinho. E aqui na direita a gente tem os cones fazendo a segurança para o carro, né? Porque o carro também tem que ficar seguro, então a gente bota os cones em volta do carro. Não, isso aqui foi só para dar uma relaxada. Pode passar? Mais um caso muito parecido com aquele que eu tinha, né, da mão dupla, então aqui é em casos de bloqueio parcial em vias de mão única, bloqueio central, pode passar. Então aqui é muito utilizado para isso, né, quando a gente recebe alguma reclamação, alguma coisa que tem uma erosão, ou algum problema naquele local, ou até manobras de registros, análise de PV de esgoto, a gente precisa fazer essa ponta de flecha, né, delimitando a área que eu vou trabalhar, ou delimitando a área que está perigosa, com risco, e também tem que ter, nesse caso, como curvas, a gente teria que ter placa lá na curva, lá atrás, informando que ele na frente teria um bloqueio. Aqui, utilizando um cone único, para essa proteção, na verdade, está aumentando o risco, porque um cone, um motoqueiro aqui, ele pode tentar desviar do cone e entrar no buraco. Aqui, qualquer pessoa pode tirar esse cone, né? Passam ali. Eu não sei quem as pessoas têm tanta vontade de levar cone para casa, né? Porque, não sei se vai botar na JBL para aumentar o som, mas, assim, a gente coloca os cones, às vezes, 3, 4, 5 cones desaparecem de um dia para o outro, porque as pessoas levam. E aqui mostrando, né, então, o cone, ele não está segurando, não está garantindo a segurança, ele está, de repente, só dando uma má impressão que está seguro, e a gente acaba ficando confortável com isso, e o risco do acidente, ele começa a ficar mais grave. A gente entra aqui, então, deixa eu ver como é que está o tempo. Tranquilo. 9h07, beleza. Aqui a gente começa a entrar na parte de bloqueio. Então, o bloqueio das ruas, a situação de trânsito interrompido total, né? A gente tem que garantir, então, que a rua seja bloqueada, conforme a imagem da esquerda, que a gente garanta a área de serviço aqui, né? Então, tem que ter a proteção da área de serviço, porque, às vezes, esse bloqueio ele é muito longo. Às vezes tem uma quadra lá de 300. Alguém chamou? Não, alguém que ligou o áudio. Tá. Tá afogado. Às vezes, então, esse bloqueio ele é muito longo, a quadra é muito, muito grande. E o que acontece? A gente coloca o bloqueio e aqui dentro, ainda o trânsito local ele acontece, né? As pessoas estão passando, os moradores, os curiosos, os ciclistas. Então, a gente precisa garantir que em volta do trabalho esteja sinalizado. Ainda, além disso, a gente, em casos de bloqueios totais, a gente precisa garantir que as vias secundárias estejam no nosso controle, né? Por exemplo, vai ter um desvio, por onde vai ser o desvio,
se essas ruas que a gente vai desviar conseguem garantir o fluxo, né? Pô, tem linha de ônibus onde eu vou fazer o bloqueio, eu preciso garantir que as ruas secundárias, que é onde eu vou fazer o desvio, elas atendam essa demanda. É rua de chão, vai levantar muita poeira, é rua esburacada, é muito estreita, então tudo isso tem que ser analisado. Fala, Marcos. Só um comentário. Nessa primeira imagem ali, né, a gente imagina que é uma escavação, que é um serviço mais profundo, né, que envolve mais riscos, né? Então, a orientação é que quando tiver esse tipo de serviço, de bloqueio total, para, de fato, assim, não permitir nenhum curioso, nenhuma criança próxima, principalmente ali no final do talude, né, na limitação, que é onde pode ceder. Exato, né? Exato. Então, e aí, quando eu falo da gente garantir o trânsito nas vias secundárias, é que garantir mesmo, colocar placas lá de desvio, sabe, que garanta o fluxo do veículo. Pô, ele entrou à direita. Tá, beleza, e agora? Ele vai para a esquerda, vai para a direita? Não, tem que ter uma placa lá mostrando para ele que ele tem que pegar a esquerda. Porque não é só o morador que está ali andando naquela rua, né? Tem pessoas de fora que estão passando ali que talvez não conhecem a situação. Então, a gente tem que garantir que ele entre no desvio e que ele saia do desvio, né? Não fique lá dentro se achando. Pode passar? Então, aqui tem um exemplo. Dificilmente nós vamos encontrar placas de barragem. É um problema que nós temos hoje. A placa de barragem, eu não encontrei nenhuma foto, pelo menos nos meus arquivos. Então, assim, é utilizado hoje cones e placas, que não garantem bloqueio nenhum. Quantas vezes a gente executando o serviço, o cara vai lá, sai do carro, tira a placa, tira o cone e entra, chega lá no lado da nossa obra, quase entrando na vala e fica xingando, né? Então, assim, o cone ele não garante bloqueio nenhum. Então, isso aqui tá beleza, tá mostrando, tá sinalizando que existe alguma coisa, mas ele não tá fazendo bloqueio. Principalmente motos e bicicletas. Sim, motos, bicicletas, Moto, isso aqui não existe para eles, né, bloqueio. Moto Mesmo que tu bote a barreira aí, o cara da moto vai passar pela calçada, vai passar pelo terreno do vizinho. Sim. Mas existe uma coisa, você está fazendo a barreira. Você está fazendo a sua parte da sinalização correta. Isso aí é diferente. Esse é um fato importante, né? Sempre que a gente utiliza a sinalização correta... Nós, como para terceiras, nenhuma sinalização está correta. Todas elas, pelo que a gente viu aí até agora, todas elas estão incorretas e a gente segue esse caminho somente falando. É que às vezes, assim, o que acontece? A gente começa... Eu vou falar por mim, tá? Que é uma dificuldade realmente que eu tenho, às vezes. No que? Tu entrar numa zona de conforto. Porque tu chega lá e tu começa a cobrar sinalizações. Quando passou 1 mês, 2 meses, tu acaba entrando numa zona de conforto que tu não analisa mais a sinalização da maneira que tu tem que analisar. Então, tu começa a aceitar, tô falando por mim, tá? Começa a aceitar que 3 cones resolvem. Só que aí a gente tem que começar a analisar que, pô, peraí, a obra, o serviço não é só aquilo ali. A segurança é uma das coisas mais importantes, né? Então, eu costumo usar como uma estratégia sempre estar acionando o pessoal da segurança. Então, eu vou lá no Edson, vou lá no Marcos, vou lá no pessoal, no Mário. Pô, preciso que você faça uma checagem lá, uma auditoria, uma vistoria na obra, no serviço, na empresa, porque talvez os meus olhos não estão conseguindo, e da minha equipe não está conseguindo mais ver alguma coisa errada. Então, eles são uma ferramenta bem importante para ajudar a gente nesse caso. Eles chegam lá e eles já agem como fiscalização mesmo. Eles vão lá, já notificam, passam relatório, entregam para a gente vai notificar o empreiteiro, sabe? É mais um corretivo, assim. E assim, muitas vezes é uma evolução também, Thiago, a sinalização adequada. E se eu não tenho, pelo menos eu vou usar uma tela de segurança. Eu vou usar pontalete ali, vou usar um cavalete com mais tela de segurança para fazer esse fechamento de via. Sim. Até que eu tenha as placas de barragem que eu não comprei ainda. Sim. Na companhia Águas de Joinville nós não temos ainda a placa de barragem. Mas a gente precisa conversar, né? Sim. A área de saúde e segurança, e em cada técnico em campo, a gente precisa ter essa troca. E a gente sempre fala na área de segurança que uma foto, para mim, é o suficiente para eu analisar e te dizer, por exemplo, o que seria melhor. E por que não ir em campo, né? Então, a gente precisa ter essa troca. Como que você vai cobrar na terceirizada, sendo que a gente mesmo não tem, né? Sim, mas é uma evolução lá e cá. Só que o erro do outro não justifica o teu erro não justifica o do outro. E a responsabilidade é lá e é aqui. A dificuldade da gente cobrar eles é tão grande porque a gente faz errado. Mas assim, vamos lá. O que diz no contrato? O nosso tem que ter. Na verdade, é que no contrato,
não fala exatamente sobre fiscalização, mas um dos anexos lá do termo de referência é o regulamento. É o regulamento de segurança, é o regulamento de sinalização, onde mostra tudo que precisa. Então, assim, quando tu pressupõe que quando a empresa fez a proposta dela, ela sabe tudo que está ali naquele termo de referência. Então, ela sabe o que ela vai precisar. Então, mesmo não estando ali no contrato o que é, mas lá nos documentos da licitação e da proposta, tem lá o que precisa. Tem o nosso padrão. Esse é o padrão. Mesmo se existir, às vezes, uma mudança, que às vezes acontece, né, Edson? Pô, a gente agora mudou o padrão. Talvez a placa mudou o estilo, e isso eles têm que aceitar, porque é segurança, é norma, é regulamento, então eles têm que fazer, tá? É que às vezes, como eu falei, a gente às vezes acaba se acomodando em algumas coisas, e o fato da gente não ter o bloqueio, para os nossos casos, é muito difícil a gente usar bloqueio, tá? Talvez no serviço comercial a gente fazer, precisava que dar uma rua, a gente precisaria. Mas já aconteceu no meu caso de eu precisar fazer o bloqueio, e a guarda municipal vir fazer o bloqueio para mim, e eles fazerem desse jeito ali que a gente faz. Porque o agente de trânsito é autoridade. O agente de trânsito, gente, ele é a autoridade de trânsito. O que nós vamos fazer é o regulamento municipal de sinalização. Mas o agente de trânsito ele pode chegar lá e pedir para fazer qualquer outra coisa, mas não pode ser minha condição, eu querer fazer. Entende? Eu faço o regulamento municipal, que está lá no regulamento. O que for a mais é o agente de trânsito. Ele pode, ele é a autoridade de trânsito. Se ele errar, ele está na condição de fazer. Ele pode fazer, né? A gente só tem que ter o material, né? Para que faça acontecer. Por isso que a gente fala que nas placas de barragem, a gente tenta trabalhar com quem? Com as terceirizadas, para fazerem essa condição. A gente trabalhou na Autobem e ficou 2 agentes de trânsito, um em cada ponta da rua, né? Para a gente fazer a ligação. Sim. Ele era interdição parcial. Os 2 ficaram sem sinalização nenhuma, fecharam a rua, não deixaram ninguém passar. Quem passasse, ele estava dando. Mas aí, como eles são, né? Como eles falou, a autoridade máxima. Agora vai tentar tu para travar uma rua. Capaz de passar por cima de ti de carro. O uniforme deles, para nós. O bolete. Agora, Tiago, agora que você está na frente dos trabalhos com a terceirizada, eu acho que deveria chamar eles para conversar, porque senão daqui a pouco nós vamos chegar no tempo, não tem para fechar a rua, não vamos trabalhar. E aí? Sim. O que acontece às vezes no contrato é assim, ó, apesar de a gente ter isso na regulamento, lá dentro do contrato tem os itens específicos atuais, hoje, que falam quais são os itens que a gente paga, tá? Isso é uma coisa que atrapalha um pouco nessas exigências tão graves, assim, estou obrigado a fazer, beleza, mas como é que eu vou fazer se eu não vou receber? Então, como está escrito hoje em alguns contratos, ele impede que a gente faça a mudança tão rápido. Mas, o que a gente está tentando fazer em todos os que estão chegando, agora iniciando, é não deixar lá no contrato, no orçamento, o que está sendo pago. Isso está dizendo já lá antes, ó, eu vou te pagar o serviço com toda a sinalização inclusa. Então, ele tem que colocar isso na proposta dele. Nós não vamos pagar separado a sinalização, sabe? Então, isso faz com que a gente consiga cobrar melhor o que ele precisa colocar. E aí ele não pode vir com essa desculpinha de, mas como é que eu vou receber um bloqueio desses se o bloqueio não está lá previsto a placa e cone, e fita, né? Mas, assim, tudo tem que usar o bom senso, né? Exatamente. Tem que cobrar de uma certa forma. Exatamente. Mas o contrato está, o regulamento municipal. Exatamente. O regulamento está lá. O manual de sinalização da Companhia Águas Joinville, que era anterior... Já tinha, né? Já tinha isso. E é um manual de 2007. Então, desculpa, não tem desculpa. Sim. Então, vocês vão ter que fiscalizar mais de perto qualquer serviço que vocês veem. Cada um de nós somos fiscais da obra. Isso. Cada um. Nós temos que garantir isso, senão não deveria nem pagar. Essa que é a verdade. E assim, nós da Segurança do Trabalho, como eu falei, pode estar marcando e indo quando vocês quiserem. Tá? Então, vamos dizer ali que a sinalização eles fazem, a gente fiscaliza, né? Vamos dizer que aconteça um acidente. Quem é o responsável? É a companhia ou é terceirizado? Sempre que acontece qualquer acidente, primeiro que é acionado é a companhia. Aí a gente aciona a empresa que está executando o serviço. Então, eles têm que ter toda a garantia de defesa, né? Mostrar que estava sinalizado, mostrar que foi feito. Só que se acontece uma coisa mais grave, normalmente a companhia é acionada conjuntamente, né? Então, quem estava junto ali no momento da fiscalização, ela vai ter que participar
dessa defesa e desse processo. E a questão da parte do armazenamento de material, o que o pessoal faz? Geralmente procura uma rua de terra mais próxima, abandona um monte de bica lá e vai embora. Correto quando tu faz uma interdição total da via, não é ele despejar no meio da via, por mais que seja difícil de tu varrer e limpar, porque tu já está utilizando do espaço finalizado, né? Tu não vai precisar ocupar mais meia via. Porque aconteceu um caso do cara despejar a bica bem embaixo do morro, né? O cara vindo do pé no morro, o sol atrapalhou ele no monte da bica. Se eu tenho a área já bloqueada... Se eu tenho área bloqueada com cones, né? Delimitada, e eu tenho placa de 50 metros, não tem nenhum problema, pode colocar o material que você quiser. É pior deixar em outro lugar. Fica difícil para ele, porque tu tá jogando material numa outra rua de terra, sem sinalização nenhuma, tu esquece lá que lá vai passar alguma coisa, e daí tu utiliza do outro espaço, não utiliza o espaço que tu já delimitou. Agora, se ele delimitar o espaço secundário, aí tranquilo, entendeu? Se ele foi lá, colocou a bica, a areia, lá na outra rua, mas ele colocou os cones, a fita, para agulha, aí tranquilo, porque nesse caso não precisa nem agulha, né? Se tiver na rua, assim, aí às vezes eles colocam no terreno, algum lugar ali precisa só delimitar. Se ele está na rua, aí precisa fazer o normal. Qualquer intervenção, pessoal, ponta de agulha, isolamento total, né, com os cones ali, no caso da limitação, e placa de 50 metros. Sim. É isso que está no regulamento. Ô, Thiago. Oi. É a Cassiane, posso complementar? Pode. Tem dois fatores que eu gostaria de falar aqui. Um é a respeito dessa questão da responsabilidade da terceirizada. A importância da gente ter evidências da nossa fiscalização, porque a gente tem a responsabilidade subsidiária sobre a situação, né? E a gente precisa demonstrar que a gente fiscaliza e quando a gente está fiscalizando, pelo menos está correto, né? Então, eu sempre digo, começou um contrato, seja muito firme. E daí, até a gente está revendo as nossas práticas ali da saúde e segurança para a gente acompanhar mais o início do contrato, né? Para dar subsídio e a gente demonstrar firmeza a essas práticas de fiscalização. E aí, depois, vai acompanhando se isso está sendo seguido. E sobre essa questão de deixar material em outras ruas, eu gostaria de relembrar quando a gente fez o trabalho lá na GMS, que a gente levantou que um dos maiores fatores de reclamação era sobre entulhos ou materiais que aí são esquecidos, né? Então, um ponto de atenção para quem está fiscalizando, que se o material foi deixado lá, depois não esquecer de recolher, né? Porque aí, não sei como é que tá os prazos hoje, se tu vem acompanhando específico esse tipo de reclamação, mas é um caso que sempre foi crítico, porque aí coloca em outra rua, aí não busca depois, não leva embora, e isso fica incomodando bastante os moradores próximos, né, do local onde foi deixado o material. Sim, não, perfeito, Cássio. Com certeza, os serviços, uma das reclamações que a gente tinha, a maior quantidade, era problemas com entulho, né, o material deixado na rua. Esse já foi um obstáculo vencido, tá? Ainda existem alguns casos, mas são bem pontuais, assim, mas com certeza, tu colocando em outra rua é um fator que tu acaba dando margem para acontecerem problemas como esse. Então, o ideal mesmo seria, dentro da tua área de serviço, se está bloqueado a situação, já coloca o material ali. Só completando rapidinho, essa parte que é dificultoso para a gente, porque, tipo assim, não vai falar para o cara descarregar na tua área delimitada, cara, o cara vai ficar louco da vida, porque é mais difícil de se juntar e limpar depois. Então, por isso que eles geralmente procuram uma rua de terra para fazer esse, entendeu? Tipo, aí eles falam que, tipo, a questão do material e da logística deles. Daí, tipo, a gente não pode intervir nisso. É como falou, ele pode colocar lá, desde que esteja sinalizado. Se ele não sinalizado, já vai começar a cobrar isso dele, vai começar a criar um ônus para ele, e ele vai começar assim, para mim está sendo mais dificultoso colocar na outra rua do que deixar aqui, eu vou começar a jogar ali, entendeu? É que a gente, às vezes, não utiliza a arma que a gente tem, né?
Se a gente começar a cobrar tudo certinho o que ele precisa fazer, ó, cercar, colocar placa, então ele vai ter que andar com mais placa, mais cone, mais fita, cuidar de todo esse serviço e ele vai começar a deixar de fazer isso, vai começar a jogar dentro da... O problema nosso é que tem que ficar cobrando tudo que tem que ser cobrado aí, muito atleta da atividade, ali, não pode, né? Então, assim, ó, aí a gente vai começar a entrar de novo na gestão de contrato, que aí não é mais sinalização. A gente pode falar em outro momento, mas isso é normal, tá, já? Qualquer ente da companhia, qualquer pessoa aqui da companhia que trabalha com contratadas, uma briga diária é fazer com que eles façam as coisas certas. Porque senão não precisaria de fiscal, né? Se não deixar eles trabalhar... Se não tiver atrito, tem algo de estranho acontecendo. Então, assim, se não existissem esses problemas, a gente não precisava estar aqui trabalhando, porque eles deixavam eles fazendo e a gente não precisava fazer. Mas não, a gente sabe que existe né, esses problemas com a empresa. Não digo, às vezes, nem mau caráter, não. É que, tipo, cada um olha para o seu umbigo, né? Então ele começa a fazer, porra, se aqui eu consigo ganhar um pouco mais, eu vou deixar aqui porque eu vou conseguir agilizar meu serviço, e às vezes está fazendo uma coisa que não está dentro do padrão da companhia. Então aí está a fiscalização. Tudo aquilo que não é padrão da companhia, a gente tem que analisar. Seja fiscalização, qualidade de serviço, qualidade de atendimento, tempo de serviço, tudo isso a gente precisa fiscalizar. Então, dentro da companhia tem N áreas que fiscalizam contratos. E todos os contratos, é impossível não ter esse arranca-rabo aí com as empresas, principalmente em alguns momentos, né? Tem que ter, porque a fiscalização é para isso, é para a gente fazer com que eles cumpram os padrões. Mas é importante, para quem está lá na frente, pelo menos registrar. Você vai lá, fala com a contratada, isso. Né, ó, e vai da forma também de como se fala. Né? O cara que está ali na frente de trabalho, ele não é o responsável por comprar as placas. Ele está executando também. Se não tiver placa lá, ele não vai fazer. Mas ele precisa também ter essa ciência de que a gente está cobrando. Então, registrar de alguma forma, não sei como vocês fazem lá, Thiago. Assim, ó, histórico, o normal sempre acontece algum caso desse. Futuramente uma notificação. Um caso desses, para sinalização, é uma notificação. Já é notificação. Né? No contrato de manutenção, que é o maior, por exemplo, a gente tem os boletins de ocorrência. Então, sempre acontece alguma inconformidade, a gente emite um boletim de ocorrência. Entra um serviço a parte de segurança também. Nos demais serviços, como é menos serviços, aí a gente faz as notificações. Alguém identificou algum problema lá de sinalização, de qualidade, qualquer outra coisa, tem que ser informado para nós, né, gestor e fiscal de contrato, para que a gente faça os trâmites de gestão de contratos. Aí, notificação, não deu certo, aí faz a advertência, entra para a CAP analisa, às vezes até uma rescisão contratual, dependendo da falha. Né? Então, mas existe toda a parte burocrática, toda a parte que a gente tem que fazer de gestão de contratos, que aí entra a sinalização, entra a qualidade, entra qualquer outra irregularidade dentro do próprio contrato, né? Do padrão. Alguém queria fazer uma pergunta aqui? Está ouvindo? Sim, Tiago, uma curiosidade aqui. Quando fala em placa de barragem e a gente vê que não é utilizado, no caso dos teus contratos, a menção que você faz na contratação é que deve ser cumprido o regulamento, ou o custo, por exemplo, de uma placa de barragem, de alguma forma, ele está inserido na planilha de composição de custos. Porque daqui a pouco a gente fazer menção é uma coisa, e eu vi há poucos contratos que falam em cone. Então, esse custo de uma placa de barragem, considerando o número de reutilizações, no teu entender, ele teria que estar numa planilha de composição de custos da contratação? Só vou deixar o Edson falar alguma coisa aqui que ele pediu a palavra. Só tem uma coisa, o regulamento municipal, ele é feito em cima de um manual nacional de sinalização temporárias, que é do Ministério, hoje do Ministério de Infraestrutura, e que já existe desde 2007 também, já tinha, que era a versão anterior. Em 2017, ele teve modificações. O regulamento municipal é feito em cima desse manual. Inclusive, a gente, quando faz notificação de saúde e segurança, né, que fala da parte de sinalização, a gente acaba colocando esse manual também, que ele serve lá para a rodovia, né, mas serve também para as vias urbanas em geral. E é de lá que vem essa informação. Então, ela não é nova. A placa de barragem, os cones e todas as outras placas e tal, vem de lá. Então, ninguém está inventando nada. O que complica um pouco,
Aí, na tua pergunta, vai ser assim, hoje, nos contratos, alguns contratos a gente já está mudando isso, tá? Os contratos novos a gente está tirando isso já. Mas em alguns contratos, dava margem para as empresas questionarem. Que margem? É assim, pô, se tu está colocando lá na proposta que a sinalização tem que ser garantida por eles, beleza, eles estão colocando isso na proposta. Se a gente está colocando o item separado, eles acabam colocando nas nossas costas assim, ó, não, mas vocês colocaram no orçamento os itens separados. Então, está faltando coisa lá. Então, a gente dá margem para eles ficar, aí fica uma briga eterna. A gente continua cobrando, mas fica uma briga eterna. O que a gente está fazendo é tentando tirar esses itens unitários do orçamento. Por quê? Porque aí não dá margem para eles ficar brigando. Estou falando aqui, ó, todas as sinalizações têm que ser conforme o regulamento e têm que ser garantidas pela empresa. Perfeito, não está escrito lá no orçamento que eu vou pagar. Está embutido no preço do serviço. Então, eles têm que garantir. Tá? É que, assim, às vezes a gente coloca tanta coisa num contrato, num orçamento, que a gente acaba nos atrapalhando. Né? Quando a gente coloca lá 8 cones e 2 placas, Deus, se a gente pedir terceiro, os caras vão chorar, porque, mas eu não preciso, só tá lá 2 e coisa, entendeu? Então, assim, quanto menos a gente colocar essas quantidades, melhor para a gente fazer a nossa fiscalização. Claro que tem que ser bem escrito, tem que mostrar lá que tem que estar escrito que a sinalização tem que estar inclusa no serviço, mas a ideia é que todos os nossos contratos, pelo menos na manutenção, a gente vem fazendo isso, tá? Colocando o evento já contido com todas as sinalizações, todos os equipamentos necessários e tirando isso do orçamento. Colocando como evento pago. Vocês também estão pensando em alguma coisa parecida em obras, né? Pelo que eu ouvi, em fazer um contrato mais por metro executado, as próprias propostas ali de integrada e semi-integrada, ela já deixa um pouco mais aberta. Então, acredito que a gente, tirando os itens unitários ali, porque quando a gente vai separar muito um contrato, a gente acaba esquecendo alguma coisa. Então, isso é ruim. Oi. Carlos César, só para complementar essa questão, do orçamento é bastante importante, como você falou, a gente está colocando isso nas notas também. Como que as novas licitações estão vindo? A gente não está votando item a item. Inclusive, os preços vão vir fechados, então, teoricamente, a empresa vai ter que olhar o PR, vai ter que ver todos os itens que a gente colocou como exigência e vai ter que montar sua proposta. É uma tendência até das novas licitações pela nova lei do Senado, não, a lei das licitações, que é 3.303, para justamente a gente parar com essa questão de botar exatamente tudo que tem que colocar e depois a gente não consegue nem olhar para o lado que já não vai ter que pagar aditivo. Sim, isso aí. Colocar isso aí, Thiago. Não, perfeito. Nas obras. Não, perfeito. Obrigado, César. Só para falar para o pessoal que está aqui, que não viu talvez, o César falou que realmente lá na área de obras e projetos também está sendo utilizado praticamente o mesmo critério. Que a própria lei nova de licitações, das estatais, ela já fala para a gente fazer a mais aberta, para a gente contratar a obra, tipo, carniqueira, né, chave na mão. Eu vou contratar o projeto e a obra eu vou te pagar por evento executado. Não tem mais aquele negócio de separar itens, que acaba tu esquecendo alguma coisa ou dando margem para a empresa cobrar. Obrigado, César. Entramos na parte de gestão de contratos aqui, né? Vamos prosseguir aqui. Mas toda a informação é boa, né? A gente cresce com as informações. Vamos passar mais fotos? Lembrando que a gente não quer achar problemas, tá? A gente só está falando do nosso dia a dia. Aqui, ó. Essas 2 fotos, elas mostram aquilo que a gente comentou de não ter uma área delimitada, faz com que as pessoas invadam a nossa área de trabalho, né? Então, eu tenho aqui o pessoal trabalhando com os curiosos ali do lado, bem do lado da máquina de corte. Daqui a pouco eles estão lá sem camisa, de chinelo do lado da máquina, porque não está delimitado. Mesma coisa na foto da direita, aqui, ó, tem um ciclista ali bem do lado do serviço. O que ele está fazendo ali? Eu não tenho essa área delimitada, eu faço com que a pessoa ela entre na nossa área de trabalho. E às vezes a gente pede para sair e os caras ficam bravos, né? Eles estão pagando o salário. Mas a gente tem que ter essa segurança de ter a área delimitada para a gente ter segurança também na hora de cobrar que ele saia da área. Claro. Thiago, Oi? isso é um problema diário, tá? A gente está lá em campo, a gente faz a sinalização, a gente pode até bloquear a calçada, colocar a fita zebrada, mas, infelizmente, os curiosos estão fiscalizando com a gente, digamos assim. Isso diariamente, é uma luta que a gente vive todos os dias. Gostam de ver o que está acontecendo, vão do lado da vala, a gente pede para sair, eles ficam bravos. Eu acho importante até que a gente receba algum treinamento ou alguma orientação sobre esses casos,
de como a gente pode agir, entendeu, com as pessoas. A gente pede para se retirar, né, educadamente, mas isso é um problema diário que está sempre acontecendo. Obrigado. O simples fato de a gente colocar a fita zebrada em volta do cone, ela já diminui bastante essa entrada de pessoal, tá? Porque, querendo ou não, a fita zebrada, ela dá uma... O pessoal ele não vai invadir a fita, ele não vai puxar a fita para passar por baixo. Então, ele vai ficar atrás da fita enchendo o saco. Não, mas pior que parece que é mais legal pular por cima da fita, sabe? É mais legal, assim, ter a fita, né? E aí a pessoa pular por cima da fita, é mais interessante. Sim, Não, acontece, né? Aí cabe a gente, realmente, como fiscal da companhia, falar, ó, você está na área... Aqui nessa área aqui delimitada, somente o pessoal autorizado. Se eu, infelizmente, não estou autorizado, e vai ter gente que vai entender, e vai ter gente que não vai entender, que só quer empurrar mesmo. O mais importante é que está sinalizado e qualquer coisa que acontecer ali, a gente está resguardado. Né? Fotografar essa situação, né? Pô, tu falou para a pessoa, ela não saiu, pô, tirar uma foto, deixa registrado. Qualquer coisa que aconteça, a companhia está assegurada. Não dá para não deixar de falar também. Exato, sim. Pior ainda quando vem mamado, né? Sim, com certeza. E hoje, em épocas de pandemia, idoso sem máscara é o recorde dentro da vala. Os idosos estão tudo na rua, né? Não estão em casa. Então tá, pode passar? Aqui é um fato, né? O pessoal acabou utilizando o hidrante aqui como bloqueio. Aqui, por exemplo, a pessoa usou vários cones, até muito mais do que está pedindo no manual, e com placas, mas não é o bloqueio ideal. Aqui qualquer carro pode, né, qualquer pessoa pode sair do carro, tirar o cone e entrar. Então, vamos lá, é uma mudança de paradigma, uma quebra de paradigma, uma mudança de cultura, mas a gente vai ter que começar a pensar um pouco como a gente vai começar a cobrar as empresas a usar bloqueio. A gente está prevendo compra, né, a gente fez lançamento, ali na nossa área a gente também fez lançamento dos bloqueios, daqueles bloqueios de plástico, para a gente ter alguma coisa na área de segurança ali. Existe na composição de orçamentos do almoxarifado, que agora todo o material de segurança é comprado pelo almoxarifado e está para licitação. Perfeito. Pode passar? E aqui mais algumas fotos que ilustram isso. Aqui passa um carro, não precisa nem afastar, né? Ele já passa por dentro. E aqui utilizando a fita, que evita um pouco mais, mas ainda assim é frágil. Pode passar? Aqui, então, a gente pegou as informações novas da segurança ali, que como trabalhar em calçadas, né? Então, esse aqui é o mínimo. Fiz aí trabalhei no Paint, quando a gente fazer alguma coisa. Isso aqui é o mínimo necessário quando a gente fazer alguma intervenção na calçada. Vou trabalhar numa CI de esgoto, vou fazer uma ligação de rede na calçada. A gente tem que ter os cones com fita só para impedir que as pessoas invadam a área de trabalho. Então, se a pessoa ela verifica isso, a tendência é que ela atravesse a rua, né, e caminhe pelos lados. Se ela não atravessar a rua e passar aqui por fora, pela rua, aí é responsabilidade dela, mas a gente está deixando sinalizado o local. Eu só não lembro, Edson e Marcos, se nesses casos a gente precisa colocar a placa também. Nesse caso, não. Tá. Nesse caso, não, porque não está a intervenção na via. Ok. Mas o veículo, sim, precisa estar com o alerta ligado, o giroflex, porque pode ser um ponto de batida. Inclusive, aconteceu com a CMS, de o veículo estar parado, né, junto ao meio-fio, ali certinho, e vir outro carro e bater atrás do veículo. Por isso que a gente fala até da necessidade de acessar o veículo pela lateral, e não por trás dele, porque pode acontecer um acidente também. Ok. No máximo, tentar fazer pela lateral. E se não faz a informação que nem ali a Coronel Vieira, né? Um lado da rua dá para fazer tranquilo, mas o outro lado é ciclofaixa. Aí volta a ter a necessidade de toda a sinalização. Cones, placas. Volta naquela outra de ponto de agulha. Sim, aí sim. Assim, ó, eu vou trabalhar na calçada, mas eu vou precisar de máquina, equipamento, que vai ficar aqui fora, né? Entra mais ou menos nesse mesmo critério. Eu vou ter que fazer a sinalização com ponta de flecha, placas, que eu vou estar na área. O importante, né, Edson, aqui se eu estou fazendo qualquer intervenção na área de trânsito, aí eu preciso fazer a sinalização conforme o regulamento. Se na calçada tiver ciclovia também, uma sinalização também é válida, né? Ok. Então, aqui tem alguns exemplos só, que é
um serviço onde o pessoal provavelmente não terminou, paralisou para alguma coisa, então deixou fechado com cone e fita. Aqui é um serviço onde o pessoal deixou todo o material estocado, isso aqui não é o ideal, tirou todo, né, aqui é mais limpeza do que sinalização, tá? A sinalização, eles usaram o muro do cliente para amarrar fita, a placa da obra está bem em cima da obra, então aqui eu invadi calçada e rua, então eu teria que fazer toda a sinalização conforme o regulamento, com ponta de flecha, placa de 50, 100 metros, para garantir a segurança. Aqui é a mesma coisa, as placas estão dentro do serviço, deveriam estar fora. Mas sabe por que colocam dentro? Porque o pessoal rouba. É por isso que o pessoal puxa a placa para mais perto. Então, pessoal, né, Fábio, não sei se todo mundo ouviu, o pessoal acaba botando a placa dentro da área fechada para não roubarem as placas. Então, também, não sei para quem roubam placa, né, mas acontece também. Mas, assim, a gente tem que fazer... O que eu peço para o nosso pessoal fazer é tirar foto. Por exemplo, sinalizou, tá tudo bonitinho lá, bate a foto, garante aquela foto, eu deixei sinalizado. Se no outro dia de manhã, por algum acaso, está sem sinalização, aí a gente consegue justificar que, foi roubado, foi, né? Mas o importante é a gente registrar a sinalização, principalmente a sinalização noturna, né? Que é que vai ficar ali sem ninguém estar olhando. Aqui é outro caso também que ficou sinalizado à noite, né? Deixaram aqui a placa dentro, está sinalizado, colocaram aqui para o pessoal. Thiago, tem mais uma coisa. Quando eu tenho roubo do material, sumiço de algum jeito, eu preciso fazer um boletim de ocorrência para a Companhia Águas de Joinville, dizendo que eu não tenho mais aquele material porque aconteceu isso, né? Teve o roubo, extravio, alguma coisa assim. Que é a prova sua de que né, tem um documento comprovando ali que não... E não é comum. Inclusive, nós vamos poder depois comprar tranquilamente, porque nós temos como comprovar que tem o boletim de ocorrência, e a pessoa tem a prova dela. Isso também não acredito que não seja um hábito nosso, pelo menos no nosso setor, fazer o boletim de ocorrência para cada cone que é roubado, mas talvez num caso mais sério de placas, e que a gente sabe que aquele ali pode ser um problema que pode causar algum acidente, deixa registrado, né? Já foi objeto de justificativa para aquisição, né? Então, perfeito. O gerador pediu. Bora. Então, mais uma dica aí. Aqui algum outro serviço, né? Serviço de rede de esgoto na calçada. Aqui está sinalizado. Nesse caso, quando é rede de esgoto, também tem que ter toda a sinalização. Se as máquinas estão trabalhando um caminhão aqui do lado, se tivesse um caminhão aqui, eu precisaria fazer a ponta de agulha. Nesse caso, está só fazendo... Aqui ele está fazendo alguma coisa pontual, provavelmente, porque está deixando o material do lado, né? Então, tem a sinalização. A pessoa está atravessando a rua aqui, provavelmente ela atravessou na ciclofaixa aqui, ó, do lado. Mas aí, como tinha a sinalização, ela deveria ter atravessado a rua. E aqui é a observação que o Riva fez aqui para nós, até os cones, né? A situação dos cones, que deveriam estar bem mais cuidados aí. A foto do lado aqui, então, é uma ligação nova, ou até um conserto, uma substituição de ramal, onde não tem nada, não existe sinalização, né? Tem uma equipe manual aqui trabalhando, ela está lá dentro, se vir um ciclista aqui, ele pode, inclusive, levar essa ligação junto, fazer algum acidente. Então, deveria ter os dois cones aqui, com a fita zebrada. E a questão da bermuda ali também? Eles podem. Eles podem? Na verdade está mudando. Mas hoje eles podem, não poderão. Informação nova aqui, que nos próximos contratos, todo mundo vai ter que padronizar com calça. Isso é isso. Mas hoje, atualmente, os contratos permitem. Alguns, né? Na verdade, isso porque é um contrato bem antigo, né? 2016. Aqui um pouco sobre material, né? Então, aqui deveria ter aquela tela de proteção. Se for só para o dia, pelo menos os cones com faixa, mas o ideal seria o tapume, para não causar acidente, uma criança entrar aí. A máquina com giroflex, deveria ter. A máquina com giroflex. E aqui é um cone, uma erosão na calçada, que praticamente colocaram ali como um bonequinho, né? Mas aqui deveria ter também a sinalização, aqui é uma erosão, talvez não dê para ver direito, mas tem um buraco aqui na calçada, causado por algum vazamento, alguma coisa. Foi colocado esse cone assim. Agora eu vou apresentar para vocês mais uma matériazinha de jornal,
é uma coisa, deve ser uns 3 minutos de vídeo. Fala sobre sinalização, principalmente, é que assim, beleza, o primeiro acidente que vocês viram no primeiro vídeo, faltava sinalização, né? Então, ocorreu um acidente grave ali, uma tragédia, porque a pessoa não foi sinalizada a obra. Nesse serviço aqui, que na verdade é um serviço muito maior, mas eu coloquei para ilustrar, existe sinalização, mas a sinalização não estava sendo eficaz, né? Então, para ilustrar aí, pode passar? Não dá para escutar ela, Thiago. Tá bem ruim o vídeo, tá travando. Tá, você volta. Volta. Melhorou? Não, Thiago, tá bem ruim. O áudio não. O áudio não, tá Thiago. travando. Tá. Tá travando. Tenho. Pessoal, eu vou tentar colocar direto o vídeo. Onde que ele tá? Aqui. Vou tentar colocar direto o vídeo do arquivo para ver se melhora, tá? Senão a gente coloca do YouTube. Senão depois eu deixo o link para vocês. Quando acontece um contrato com uma próxima terceirizada que trabalha com asfalto, com ligações, esse pessoal provavelmente é feita uma integração aqui, né? E é batido de frente com eles. Aqui conduz, inclusive, essa parte da fiscalização, né? Esse tipo de fiscalização, porque às vezes os nossos cobram e eles não aceitam, né? Então fica uma coisa, como diz os meninos aqui, uma coisa bate e volta, né? Nesse treinamento, né, todo início de contrato é feito um treinamento de vários. Onde que tá aqui, Thiago? Sobre tenta passar Thiago Amorim. E aí existe um treinamento só sobre segurança, onde o pessoal passa para eles. Aí não é só relacionado à sinalização, né? É tudo, geral, né? mas também é focado bastante na sinalização. Só um pouquinho, essa daí. Dá para ouvir, gente? Não estamos ouvindo. Tá travado. Aí. Tá aparecendo lá para eles? Tá. O vídeo vocês estão vendo, né? Ou não tá nem aparecendo na tela? Não está aparecendo, Thiago. Ah, é isso que tem que fazer. Tá travado, Thiago. Tá travado. Travado? Não, agora tá travado. Eu pausei. Tenta só... Lá no jeito, vai lá. Escolhe na... Um minuto aí para dar uma respirada. Vai lá, vem agora. Bota por aí. E aí? Continua sem som. Tá mudo. Então tá. Então eu vou passar depois o link para vocês ali na Aqui para descrição. baixo, só vamos dar uma... Você configurar por aqui. É porque o outro passou bem, né? O primeiro vídeo. Oi? Faça um vídeo sem áudio e depois tu comenta o que tinha no vídeo, sabe? Com a situação. Mas o vídeo tá rodando? O vídeo na primeira vez rodou. Você tá na tela. Então tenta. Tu vai explicando o vídeo. Tá, pode ser. Vou fazer então. Vou tentar, tá? Vamos lá. Faz a leitura labial da repórter, bem fácil. Eu vou ter que fazer voz feminina, masculina, de criança, então não reparem se tiver...
Vocês estão conseguindo ver o vídeo? Tem que compartilhar a tela, Riva. A gente está te vendo, Thiago. Tem que compartilhar a tela. Pô, o Riva ajuda. Olha o zoião do Riva ali, ó. E agora? E aí, pessoal? Tá no PowerPoint agora. Agora pessoal. saiu. Agora Tá entrou. no PowerPoint. Dá para escutar? Não, nada de... Mas o vídeo tá. Vídeo tá. Tá. Ela vai mostrar aqui a obra da Santos Dumont, do elevado, tá? E aí aqui o que vai aparecer são os transtornos que a obra fez com as áreas laterais. Por quê? Porque foi feito um desvio em função da obra e eles entravam nas ruas de desvio, mas não tinha informação para onde ir. Então, por exemplo, aqui, eles falaram com o motoqueiro, com o motociclista ali, e ele, como era entregador, ele conseguia entender bem a sinalização, porque ele conhecia o bairro. Então, ele fala que está bem boa a sinalização. Mas aí, quando começa, como eu posto no aeroporto, vai bastante turista, né? O pessoal que vem para Joinville pega esse trânsito. Então, quem chegava ali perto do elevado para voltar para o aeroporto, entrava nas ruas laterais e não conseguia se achar. Então, esse taxista está falando que todo mundo parava ali para perguntar para ele como chegava no aeroporto. Ou, saindo do aeroporto, como é que faria para ir para o centro? O que eles fizeram na reportagem foi eles mesmos fazer o trajeto. Depois vai mostrar. Eles vão entrar ali onde tem a placa desvio, que vai para a região da Vila Cubatão, ali. E quando chegava ali no final, vai chegar ali, ó. Então, eles entram onde tem a placa, né? Do desvio. E quando chegava no final da via, não tinha informação nenhuma. Então, algumas pessoas pegavam porque conheciam a esquerda e outras pessoas iam para a direita, em direção ao ferryboat. Então, ia e chegava lá no final, se perdiam. Da mesma maneira, quem conseguia ir para a esquerda, que achava o caminho certo, quando chegava na bifurcação do Paraíso, ali, da Dorotólio com a Tuiuti, também não sabia se era pegar a direita, se podia pegar a esquerda. Seguir reto, então as pessoas se perdiam muito nessa obra. Então ali, né, eu falava que tinha um desvio por cada obra, mas não falava para onde ir. Então as pessoas se perderam bastante. Pode parar. Então, assim, eles falam um pouco também depois sobre as vias que eles desviaram, foram vias de estrada de chão, né, sem pavimento, então caminhão, ônibus, passavam tudo por ali e acabava fazendo com que incomodava os moradores, né? Porque tipo poeira, lama, buraco, risco de acidente, porque ali as ruas como são primárias, elas não têm trânsito pesado e rápido. Como começou a desviar, as pessoas começaram a passar rápido nessas ruas, então acidentes começaram a acontecer nos cruzamentos. Então, o vídeo eu trouxe para vocês, depois eu vou colocar um link ali na descrição, se vocês quiserem assistir, no YouTube mesmo. Mas a ideia era para mostrar isso, né? Que, pô, beleza, a gente está usando sinalização, mas a gente está conseguindo fazer com que as pessoas entendam o que é a sinalização. A gente consegue fazer com que eles entrem num desvio, por exemplo, e saiam no lugar certo. Né? A gente consegue, tá conseguindo se comunicar com os interessados, né? Os stakeholders. Né? Então, aqui eu trouxe algumas fotos poucas fotos, mas umas fotos que ilustram placas danificadas, sem informação nenhuma. Pode passar. Cones quebrados, cones sem faixa refletiva. Então, na verdade, eu estou utilizando um equipamento, um material que não está sendo eficiente. Né? Pode passar. E aqui eu coloquei, então, os problemas mais identificados nas auditorias, né, nas inspeções de segurança executadas pelo pessoal da segurança do trabalho. Os cones danificados, quebrados, tortos, amassados, com faixa apagada, cones fora do padrão, dimensões, tamanhos, cores. Às vezes o pessoal está usando amarelo e preto, às vezes não utiliza pequeno. Placas de sinalização danificadas,
Placas de sinalização fora do padrão, sem material retroflectivo. Falta de placas a 50 e 100 metros, esse é o que a gente, né, o que o pessoal mais identifica. Às vezes tem lá o cone sinalizado, bonito, mas não tem as placas. As placas fora do padrão e fora das distâncias. Fita zebrada fora do padrão. Às vezes o pessoal tem utilizado também aquela, tem uma branca e laranja também. A nossa padronizada é a amarela. Laranja. Tem uma preta e amarela. Essa não é mais a utilizada. Essa aqui? É a laranja, isso, essa não é mais utilizada. Okay. É a laranja e branco, conforme esse regulamento nacional, né? Esse manual nacional. Então, a fita zebrada a gente utilizando a preta e amarela, que mais utilizam, né? Mas é fora do padrão. A ausência de placa de barragem para fechamento de vias, então que a gente frisou bastante aqui, né? Pode passar? Veículos não adaptados para levar materiais de sinalização, então isso é uma coisa também que o pessoal reclama bastante, né? Principalmente o pessoal para fazer manobra, geofonamento, fiscalização, o hidro, que não tem local para colocar os materiais. Tanto o pessoal do hidrojato porque não tem de encaixar, quanto o nosso pessoal que fala que os carros também não são adaptados para levar placa e cones, né? É uma coisa que a gente tem que pensar em conjunto para ver uma maneira de resolver. Falta de giroflex, isolamento por tapume ou tela de segurança. O estrobo, ele troca o giroflex, tipo assim, se o giroflex não funciona, se eu comprar um estrobo e botar no lugar, substitui a... Para a Companhia Águas de Joinville, sim, o que interessa para a gente é que tenha a sinalização no veículo. Pode ser por estrobo ou pelo giroflex. É lógico que o Departamento de Trânsito, DETRANS, esse veículo vai ter que passar por uma regulamentação para poder utilizar esses equipamentos, o giroflex ou o estrobo, e lá eles vão dizer se é aceito ou não para a terceirizada, entendeu? Para nós, o que interessa é ter a sinalização ou por estrobo ou para giroflex. Mas a aceitação, a regulamentação é feita pelo órgão de trânsito. Porque a gente comprou o giroflex, a gente botou 3 na cadeira e nada, nenhum funciona. Tem novo, tu tira da caixa ali, bota na tomadinha e na hora ele já apaga. Isso é uma coisa que é bastante... O pessoal reclama bastante a qualidade, né? Talvez o que a gente está pegando, que a gente está comprando, de repente é alguma coisa que não de qualidade inferior, então a gente tem que talvez só dar uma pesquisada do que seria mais interessante para a companhia. O cobrava da gente no espinheiro e chegava na hora, botava, não, mas tá aqui, ó, não funcionava ele. É que ele tem esse problema e tem um problema que ele consome muita bateria, então o carro... tem que deixar ligado, né? Tem que deixar ligado. E gasolina. Então realmente ele é bem complicado. Mesmo para os... dele pelo estrobo, igual a solução que está usando nos carros deles, eles usam o estrobo, tanto na frente quanto atrás, né? Mesmo para os veículos da companhia, teria que conversar com o pessoal do transporte aqui, né? Para ver a possibilidade de regulamentar isso. Só isso. Ok. Garantido. Beleza, podemos começar. Mais uma tarefa. Falta de cones. Falta de iluminação noturna. A gente está comprando para nossas equipes internas os sinalizadores, que a gente chegar em 30, 60 dias no máximo. Então, quer dizer, nas empresas também contratadas tem que ter. Falta de cones e placas no local até a conclusão da repavimentação. Né? Então, assim, o que acontece às vezes, assim, o serviço ele demora lá 3 dias para ser pavimentado. Então, não é sinalizado, não é deixado sinalizado ali. E aí o que acontece é que às vezes o material é desgastado, né? Sai em função da chuva, de carro passando, e aí a causa de acidentes em função de falta de sinalização. As empresas, o prazo que a gente tinha era muito alto, de 7 dias, que a gente acabava causando muito esse problema. Como a gente vem diminuindo esse prazo para 3 dias, e os prazos normais eles não estão deixando chegar a 3 dias, está ficando 2 dias, a sinalização, a gente está vendo menos acidentes em problemas com o pavimento. Mas, ainda assim, teria que ter pelo menos lá alguma coisa, um cone, uma placa, mostrando que ali na frente está uma travessia, principalmente nos mais arriscados, né? Quando tem uma travessia, um buraco muito grande na faixa que pode causar algum problema de acidente ou dano ao veículo. Thiago, 3 dias úteis o prazo? Falta de definição e identificação de faixas ou passagem de segurança para pedestres e ciclistas. Realmente não
não veio sendo utilizado. Falta de instalação dos trabalhos nas calçadas, são aqueles 2 cones com a fita zebrada. Falta de identificação a serviço da caixa nas placas, que a gente também identificou em algumas placas que não estavam padronizadas, né? Então, a padronização das placas conforme o regulamento. Nos próprios veículos, né? Comum, geral, e lá no veículo tem a identificação a serviço da Companhia Águas de Joinville. Isso é normal em tudo quanto é obra, sim, em tudo quanto é lugar. Tem que ter, mas não tá, vocês estão achando muito problema sem ter isso. Não tem. Pode passar? Estou encerrando, tá? Mas só para fechar, não sei se todos lembram desse acidente. O motociclista morre após colidir com retroescavadeira em Joinville. A vítima estava indo trabalhar quando aconteceu o acidente nessa quarta-feira, dia 19 de dezembro de 2018, né? Ali, antes um pouquinho do Natal. O cara estava indo trabalhar e se perdeu. Foi na Santos Dumont, a companhia estava fazendo uma manutenção. Pode passar uma foto. Aqui era um dia chuvoso, o serviço se estendeu até a madrugada, e o motociclista, talvez cansado, distraído, né, passou pelos cones e deu aqui na reta escavadeira. Pode passar uma foto? É uma foto até meio chocante, mas mostra aqui, né, a moto destruída, a pessoa ali ainda, e pode passar. E aí depois a gente tem aqui, né, todo a muvuca, né, o pessoal, depois do acidente chegando, os carros. O que eu quero mostrar com isso? Nós estávamos sinalizados, tá? Tinha placas lá, estava sinalizado. A gente se livrou dessa judicialmente, vamos dizer assim. Só que aquela vida, ela não se livrou. Então, aqui eu deixo, para ficar bem claro assim, ó, o regulamento, ele mostra o mínimo que a gente tem que fazer. Mas se a gente entende que a situação ainda não é segura, porra, no dia chuvoso, no dia, né, à noite, a sinalização já fica conturbada, o cara com viseira, com a chuva pegando, cansado, não chegou, a gente poderia ter colocado, talvez, mais placas, né, colocar uma ponta de flecha um pouco mais estendida, para que ele batesse na placa ali antes de acontecer qualquer coisa. Então, assim... Talvez a barreira ali seria bom, bateria na barreira. Então assim, a análise no regulamento não fala, no regulamento a gente estava certo, a gente estava ok. Né, nós atendemos às exigências de sinalização, mas não bastou, né? Não bastou. Então, assim, fica só para a gente pensar que às vezes a gente, pô, beleza, está sinalizado, mas, pô, tem um risco, pô, ali tem uma parte da via que ela tem uma clive, o cara não vai conseguir ver, pô, vou ter que colocar mais uma placa lá atrás, para ele, mas eu já coloquei 50 e 100 metros. Não, mas, pô, 50 metros para frente tem uma curva, coloca mais uma placa lá na curva. Né, para a pessoa entender que tem uma coisa, diminui a velocidade. Então, tem que fazer o trajeto. Exato. Fazer o trajeto, exato. Né? Vai lá tudo de carro, né? Passa para ver se está tudo bem sinalizado. Uma rua tipo a Santos Dumont, ela tem aí, né, para tentar minimizar depois que aconteceu. A gente pensou em realmente colocar bem mais cones e estender, né, muito mais essa ponta de agulha, né? Talvez... Fazer ela com 300, 400 metros e não com 20 metros ou 30 metros do jeito que está. A iluminação, talvez, à noite. Talvez fazer aquela iluminação que eles fazem na BR, com o gerador. Liga uma rede de placa iluminada, né? Que é bem melhor, né? Isso neblina, chuvoso, que realmente é tudo. Né? Só mostra que fazer o mínimo, muitas vezes, não é o suficiente, mas eu tenho que fazer pelo menos o mínimo. E depois ir melhorando. Sim. Né? Tem que ter esse olhar de segurança. Isso, pode passar. Tiago, uma última colocação falando sobre a questão de cobrança da terceirizada. Nós vivemos com ela todos os dias. Eu queria passar a bola para frente para vocês, entrar em contato com a chefia deles, para que a gente não fique no atrito. A gente já está no atrito todos os dias, e nós ainda impor mais situações, fica mais ainda para a gente trabalhar junto. Não que a gente não queira, a gente vai continuar fiscalizando, a gente vai continuar fazendo, mas eu acho que o primeiro passo, vocês da liderança, coordenação, deveriam ir à frente. Não, perfeito. Assim, ó, o feedback. As coisas têm que chegar na gente. Né? Chegando na gente, a gente tem que tomar ação. Então, assim, aconteceu algum fato, está fora do padrão, ele tem que chegar na gente para que a gente tome as ações. A gente está tentando fazer, não está conseguindo, beleza? Então, para cima. O Rafael vai tentar. Não vai conseguir, eu vou tentar, não vou conseguir, eu passo para a diretoria, não vai tentar, né? Então, assim, existe ali até onde vocês conseguem, eu entendo isso.
Né? Tem coisa que não sai. A gente está todo santo dia com as mesmas pessoas, então criar um clima já não é fácil, hein? Criar um clima pesado entre as duas equipes. O correto realmente não é tu se desgastar com ele, o correto é tu passar para o superior dele ou teu, né? Para que essa informação... Mas alguns entendem isso e vão bater de frente dos caras, e aí complica a situação. Não é essa a ideia. Tem que organizar. Não é essa a ideia. Que é o certo, aí ele tá tentando botar no meu. Então eu vou começar a bater foto dele. Isso não é legal, cara. Não é legal. Aí fica naquele... Tipo, o que é cabreiro também, porque a gente vem hoje aqui para reunião. Daí, daqui a pouco a gente já começa, tipo, eles têm uma cultura, um ritmo de trabalhar. Todo dia. A gente vai nessa. Aí hoje, agora, a gente, nesse dia de palestra, a gente aprendeu bastante coisa nova de sinalização. Daí a gente começa a cobrar. Daí eles vêm, lá vem ele com picuinha de novo, lá com batatinha para nós. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou me comprometer, então, a pegar com o Rafael. E tudo que a gente ouviu aqui, porque eu vou falar bem sinceramente para vocês. Preparar essa apresentação para mim foi um aprendizado também, porque eu relembrei de várias coisas que estavam apagadas, né? Que eu não tendo a minha rotina de mais de campo, eu acabo esquecendo uma coisa. Talvez todos deveriam dar uma relembrada nisso, né? E aí a ideia que seria, na GMS, chamar os coordenadores, a gente vai fazer alguma reunião, com certeza, de sinalização, para a gente ver um plano de ação para todas as empresas ali, para a gente fazer uma nova, né, uma atrativa com eles sobre a sinalização. E aí vamos contar com o apoio da Segurança do Trabalho para trabalhar com a gente nesse... O que a gente tem pedido para cada área, que o documento de fiscalização, ele seja um checklist, seja lá no celular, né, ou físico, ele tem que ter um checklist também dessa sinalização. E o correto era finalizar com foto dessa sinalização, ou durante a execução que tivesse o espaço para colocar foto dessa execução. Porque é a minha garantia, a nossa garantia como empresa. Sim. Então, a gente precisa evoluir também nesse documento ali, que é a ordem de serviço, que tem que expressar essa condição talvez de segurança. Adicionar no OS do smartphone, então, a questão da sinalização um pouco... o que a gente está colocando, tanto para manutenção quanto para melhoria de serviço, que a primeira foto da OS, ela seja da sinalização. Porque a gente garante que todas as OS tenham fotos, e a gente garanta que as empresas façam sinalizações. Porque a gente tem que fazer a primeira foto da sinalização. Então, a primeira coisa que o fiscal vai fazer, técnico, o internador, vai ser olhar se a sinalização está certa, né? Então, a primeira foto, sinalização. Depois vem as fotos do serviço. E aí o atrito, né? Como assim? Eu tenho que fazer a foto. Você tem que fazer a sinalização, eu tenho que fazer a foto da sinalização. Perfeito. É muito ruim. Thiago, Oi? Eu acho legal a gente dar continuidade ao trabalho. Foi muito legal você abordar, né, e trazer a importância, essa questão de ter a consciência da importância da sinalização, e a gente poderia dar continuidade a esse trabalho. No planejamento da saúde e segurança, a gente pretende trabalhar nas vistorias por campanhas, né? Pegar um tema, aí o tema sinalização, a gente já teve uma oportunidade agora, então, de aprendizagem do que é a sinalização esperada. Aí agora a gente, então, avaliar, junto com os coordenadores, um rol de prioridade, aí a saúde e segurança vai acompanhar as vistorias, nas vistorias também pode tirar dúvidas dos nossos fiscais, né, e a gente gerar notificação nos casos que está tendo não conformidade, né. Sim. Porque aí a gente está indo por um meio de abordagem que o fiscal pode dizer assim, olha, isso é uma regra que a gente tem que cumprir, então eu estou aqui para te ajudar e tu tem que me ajudar, porque a gente está sendo notificado por isso, não está certo. Uhum. E aí a gente desenvolver isso de uma forma bem colaborativa, né? O que vocês precisam, então, o Samuel, o Rafael podem ver com as suas equipes e os demais coordenadores que atuam em fiscalização de obras, né? Uhum. Quais são as necessidades, aí a gente sentar e fechar o escopo dessa fiscalização e a gente fazer uma campanha em massa, aí a gente vai chegar de X frentes de obras que a gente fiscalizou, quantas ocorrências a gente teve, aí a gente determinar um tempo para resolver e depois ver se a gente conseguiu melhorar, porque aí a gente atuando por campanhas, a gente vai melhorando a consciência de cada tema, né?
a gente consegue fixar melhor. Não, perfeito, Lucas. E acho que assim, a sinalização é uma coisa em comum em muitas áreas da companhia, né? Então, talvez seria o primeiro tema a ser abordado mesmo, porque sem sinalização tu não começa a fazer nada, né? Então, e é como a gente tem áreas, tanto do operacional, área de obras, área de comercial, que precisam fazer serviços em campo, não só com a contratada, às vezes, serviço próprio, né? Eu acho que é comum de várias áreas. Então, é um tema interessante de tratar com a segurança nesse momento. Eu estou aí para contribuir no que for preciso. Perfeito. Vamos combinar os desdobramentos, então. Vai ser um trabalho bem legal. Não, valeu. Para fechar, então, a frase de efeito, né? É moda agora. Mas, então, mudar a organização, uma companhia, um país ou o mundo começa com um simples passo de mudar a si próprio. Então, isso aqui é mais para falar, né? Porra, se eu não fizer a minha parte, não fica adianta eu ficar reclamando também. Então, eu vou ter até um tiozinho parado, sentado ali, o mundo está girando e ele está parado, né? Se ele não fizer nada, ele vai ficar parado ali. Então, interessante que cada um de nós consiga entender qual é a nossa responsabilidade e fazer a nossa parte. E aí eu acho que as coisas acontecem. Pessoal, era isso. Não sei se tem mais alguma pergunta, alguma coisa. Se eu conseguir atender as expectativas. Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração para fazer para o Thiago? Bota o grelhinho. Eu acho que tem que parabenizar, né? Porque a palestra aí é bem importante para a gente que está tempo aí na área aí e acaba não esquecendo, deixando de lado. Então é importante para todos. Todo dia a gente está trabalhando com isso. Mais uma vez a gente relembra e joga para frente para poder melhorar. É detalhe do dia a dia que deixa passar batido, né? Vai acontecer uma... E o simples fato de a gente ter saído dessa reunião aqui, dessa palestra aqui, com uma ação ali, eu acho que já valeu bastante, né? Oi, Thiago. Opa! Beleza? Beleza. Cara, é o seguinte, agradecer, tá? Foi muito legal, muito interessante. Até nós que somos um pouco mais leigos em relação à sinalização, realmente foi uma explanação bastante ampla e feito por você, né, que já passou por várias áreas e tem uma tremenda experiência e agora está com a equipe toda montada e focada nessa atividade. Então, assim, parabéns a todos, tá? E eu sou suspeito de falar de ti, né? 13 anos também. Já passamos por um bocado de coisas e vimos essa empresa, o tanto que ela tem feito pela comunidade de Joinville. Tá? Melhorou bastante, temos muito a fazer ainda. E isso que você deixou na última frase aí, que sirva para cada um de nós. Sabe? Fazer a nossa parte e fazer bem feito, porque tem o nome a zelar, né? Companhia Águas de Joinville. Então, parabéns todo mundo, a você e toda a equipe, beleza? Um abraço. Valeu, obrigado aí, Carlos. Valeu. Tá, em nome da CIPA também, Thiago, agradecer a tua colaboração. O tema que é atenção plena, tudo que tu falou até agora é muito pertinente, porque a sinalização, o cuidado antes de iniciar o trabalho, tem que ter a atenção plena em tudo que a gente faz no dia a dia. Como durante a semana a gente teve várias palestras já mencionando isso, e essa veio agora para complementar. Tem parte da equipe vendo aqui, vendo também online. Eu acho que vai ser muito rico. Por isso, como tu falou, né, tu aprendeu montando a gente da palestra, a gente aprendeu agora assistindo. E acho que daí isso aqui já plantou uma sementinha para a gente conseguir melhorar mais ainda o processo, junto com o pessoal da segurança do trabalho. Não, perfeito. Eu agradeço a colaboração do pessoal da segurança do trabalho, me ajudou a montar a apresentação, me ajudou hoje na apresentação. Agradeço aqui ao pessoal da equipe que fez perguntas que ajudaram a levar a palestra, né? É muito difícil tu fazer uma palestra desse tipo online, sem ninguém participar. Porque tu não sabe se a pessoa está entendendo o que está passando, né? E como era através de fotos, foi muito bom ter gente aqui, porque eu conseguia entender se a coisa estava indo da maneira que eu gostaria. E o vídeo ali, que faltou, não sei se todos entenderam para que serviu, mas depois a gente coloca ali o linkzinho do YouTube, se quiserem ver na íntegra, mas era para deixar um exemplo, né, de sinalização que não ajuda muito, né? Está sinalizado, mas não está ajudando muito no entendimento. Sim. É isso, pessoal. Ok? Obrigado. Para
Para quem está aqui hoje assistindo, hoje à tarde a gente vai ter duas meninas que vão falar